Bem, começa amanhã a 53ª edição do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O evento vai contar com a presença de mais de 2.000 líderes de 130 países, 2.700. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vão representar o Brasil no fórum. Vamos falar sobre a importância desse evento. Para isso, chamamos o Otaviano Canuto. Ele é economista e ex-vice-presidente do Banco Mundial, membro sênior do Policy Center for the New South. Otaviano, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na CNN. Uma boa tarde aqui do Brasil para você. Prazer estar aqui de volta. Bem, Otaviano, muitas expectativas em torno do Fórum Econômico Mundial de Davos. A gente tem o Brasil enviando como representantes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O que isso já nos traz de sinalização sobre o recado que o Brasil vai levar para o evento? Antes de tudo, acho importante que justamente a Marina esteja lá, porque essa é um ponto central na nossa relação internacional. A política ambiental, há uma expectativa favorável de que a destruição do aparato regulatório e da supervisão da Amazônia, que permitiu o desflorestamento nos últimos tempos, seja revertido e que a Marina possa, digamos, reconstruir. Isso vai dar trabalho, não vai ser da noite para o dia, aquilo que estava instalado e que deu resultados quando ela esteve pela primeira vez no governo, não é? Hoje, veja, esse é um ponto sensível na relação do Brasil com o resto do mundo. O Brasil, no que diz respeito à contribuição para a mudança, na agenda da mudança climática, no lado da energia, do consumo de energia, está muito bem. É um país onde a proporção do consumo de energia de fontes renováveis é maior do que mais de 50%. Não são poucos países que conseguem hoje já ter isso por conta da energia hidrelétrica e tal, né? Agora, a nossa contribuição é extremamente negativa no que diz respeito ao desflorestamento, porque o desflorestamento, digamos assim, acaba inclusive mudando o balanço da nossa contribuição na agenda da mudança climática. Então, ter a Marina, ter o que o governo Lula já anunciou que pretende, a própria Marina, o quadro é assustador. Vi essa semana a ministra Marina falando de mais de 1.200 pistas clandestinas de aviação na Amazônia, que servem para tráfego, servem para saída, inclusive, de tudo, inclusive madeira, etc. e tal. Então, é um quadro dantesco. Então, é bom ter lá a Marina, e a Marina vai reforçar essa mensagem para o resto do mundo. E o ministro Haddad também tem o seguinte: por coincidência, no ano de 2003, ou seja, 2003 é 20 anos atrás, meu Deus, o tempo passa rápido. Eu estive lá no Fórum de Davos, fiz parte da delegação brasileira. Naquele ano, o Lula foi o primeiro ano, logo depois da subida dele no governo, né? E havia uma curiosidade enorme do resto do mundo sobre qual seria a política econômica, de qual seria a direção que o Lula traria para a política econômica, né? E aí, a ida lá, a equipe, eu acompanhei o então ministro Palocci, eu era o secretário de Assuntos Internacionais, e a avidez e o interesse brutal de quem estava lá, ou seja, CEOs de empresas, são mais de 600 CEOs da imprensa, ou cada vez mais agora, entidades da sociedade civil, a imprensa, evidentemente. E naquela vez, tanto o Lula quanto o Palocci e o Henrique Meirelles, que era o presidente do Banco Central, tiveram boas oportunidades justamente de dar as boas novas, que naquele momento foram muito propícias, muito benéficas. Quando o governo, essa altura, já tinha decidido, então, elevar o superávit primário, o efeito disso sobre os prêmios de risco, o efeito disso sobre taxas de juros cobradas por credores externos, etc. e tal, foi quase imediato, não é?
e não muito tempo depois, como a gente pode se lembrar, o Brasil chegou a ter pela primeira vez o grau de investimento, né? Pois bem, então haverá também muita curiosidade sobre o que o ministro Haddad vai apresentar como caminho de política econômica, de política fiscal particularmente nesse momento. Então, a reunião tem mais que isso. A desse ano é peculiar pelo seguinte, porque tem essas oportunidades para países e assim por diante. Foi em Davos que o Xi Jinping anunciou a iniciativa da nova Rota da Seda, por exemplo, para você ter uma ideia. É um momento bom para esses lançamentos, mas tem também uma discussão mais geral, mais global. Eu fiquei impressionado com o fato de que todo ano Davos, a instituição, produz um relatório de riscos, né? Meio assim, para conduzir as discussões durante as reuniões. E o relatório de riscos que veio à luz a semana passada é duro, é difícil, é tenebroso, refletindo o que foi o ano passado, né? Então, 10 anos atrás, dívida externa de países em desenvolvimento era um tema colocado lá em cima na pauta de riscos. Esse ano nós tivemos coisas como ainda desdobramento da pandemia, claro, os riscos geopolíticos, a guerra na Ucrânia, a rivalidade Estados Unidos-China se desdobrando em outras áreas, os riscos de reversão mais profunda na globalização, e Davos é um evento, é um lugar onde justamente o lado positivo da globalização foi realçado ao longo de todos esses eventos há tantos anos, né? Então, me chamou muito a atenção o caráter amplo, os riscos derivados da reconhecida maior frequência de eventos climáticos extremos, isso agora já não dá mais para negar, e essa pleiade de riscos bem diferenciados assim por diante, riscos de convulsão social em países, esse também é um item que aparece com força. Então, tem um pouco de uma preocupação de que nós terminamos uma era e agora estamos entrando em outra com características bem diferentes. Isso tudo aparece nessa reunião de Davos, enquanto as pessoas se batem nos corredores. É por isso que tem esse sentido assim, a elite, porque tem os CEOs das grandes empresas, não? Mas o fato é que discussões lá servem como uma espécie de termômetro, de indicador daquilo que está na cabeça das pessoas, de fazedores de políticas, de grandes empresários e assim por diante em relação à economia mundial. Mas é bom que tenhamos lá o Fernando Haddad e a Marina Silva. Perfeitos. Otaviano Canuto, é sempre um prazer te ouvir, trazendo um pouco para a gente da expectativa com relação ao Fórum Econômico Mundial de Davos, da importância desse evento e como é que o Brasil deve se projetar para o exterior. Mais uma vez, Otaviano, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para todos. Um abraço.